Hoje eu vou falar sobre a série da Netflix Como Viver Até 100 Anos e o que a gente pode aprender com ela. Eu sou Denise Garcedoni, do Fique em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? As pessoas mais próximas, amigos, familiares, sabem que eu sou a louca das séries. E hoje eu vim trazer aqui a indicação de uma série que está na Netflix, que se chama Como Viver Até 100 Anos. Vou trazer também algumas coisas que a gente pode aprender com essa série. E já vou adiantar que não tem como eu falar sobre o que a gente pode aprender com a série sem dar spoiler. Então, tem spoiler aqui, sim, mas de repente vale a pena você já se adiantar aí nas informações que eu vou passar e depois corre lá para assistir a série, porque claro que tem muitos outros detalhes que não dá para trazer aqui tudo nesse vídeo, né? Quando eu falei com os meus amigos sobre essa série, alguns perguntaram assim, mas para que eu quero viver até 100 anos? Será que isso vale a pena? Bom, a série traz sim aí informações sobre longevidade, afinal de contas, eles foram pesquisar e entender por que em algumas regiões do planeta, as pessoas vivem com qualidade de vida até 100 anos ou mais. Então esse foi o mote aí da pesquisa, foi o que motivou ir atrás e entender o que acontece nessas regiões. Mas no final das contas não é sobre viver até os 100 anos ou mais de 100 anos. É sobre como a gente pode viver mais e melhor. Viver até onde a gente for viver com qualidade de vida, porque não tem nada pior do que a gente ir envelhecendo e perdendo aí as nossas funções, porque é algo que vai acontecer de uma forma natural, mas algumas pessoas acabam chegando aí no final da sua vida, e esse final de vida não importa a idade, tá? Vai chegando aí no final da sua vida adoecidas e necessitando do auxílio de outras pessoas para executar tarefas comuns no dia a dia. E essa série vem então trazer para a gente algumas informações, eu diria muitas informações, que vão nos ajudar então a melhorar essa nossa qualidade de vida. A série visitou 5 regiões no mundo, 5 regiões bem distintas, bem distantes uma da outra, com características ali na sua população que também são diferentes, mas que encontraram algumas coisas em comum e que fazem então com que as pessoas dessas regiões vivam bastante. Vou te contar agora quais são essas 5 regiões e depois eu vou falar de 9 características que essas regiões têm em comum. A região da Barbágia, na Sardenha, Itália. São terras montanhosas do interior da Sardenha com a maior concentração mundial de homens centenários. Tem Icária, na Grécia, uma ilha do Egeu, com uma das taxas mais baixas do mundo de mortalidade na meia-idade e as taxas mais baixas de demência. Guarda essa informação. Península de Nicoya, na Costa Rica, as taxas mais baixas do mundo de mortalidade na meia-idade, segunda maior concentração de centenários do sexo masculino. Adventistas do sétimo dia. A maior concentração fica em torno de Lorna Linda, na Califórnia. Eles vivem 10 anos a mais do que os seus semelhantes norte-americanos. E Okinawa, no Japão. As mulheres com mais de 70 anos são a população mais longeva do mundo. Agora que eu já te contei quais são essas 5 regiões e que você já conseguiu localizar aí onde elas ficam, né, no mundo, eu vou te falar sobre as 9 características que essas regiões têm em comum. E você vai perceber que mesmo não vivendo em uma dessas regiões, é possível a gente criar adaptações no nosso cotidiano para poder trazer os benefícios que essas 9 características aí mostram para a gente, que fazem com que essas pessoas vivam aí por 100 anos ou mais. E eu quero te falar uma coisa, presta bastante atenção na última característica que eu vou trazer aqui para você
E se você está pensando que eu vou falar sobre exercício e blá, 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 não tem nada a ver com isso. É uma característica bastante importante e que a gente costuma deixar aí de lado e nem lembra dela quando a gente vai pensar em qualidade de vida. A primeira característica, a gente já vai de cara aí com o exercício físico. Mas não está falando diretamente de exercício, está falando de atividade física. Essa primeira característica é movimente-se naturalmente. Mas, Denise, tem diferença entre exercício físico e atividade física? Tem. Atividade física é tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Todas as atividades, inclui aí também os exercícios, mas inclui a jardinagem, quando você vai caminhando até uma padaria, subir uma escada, né, dentro de um shopping, tudo isso engloba atividade física. Já o exercício físico, ele é direcionado, ele é planejado. Então, por exemplo, os treinos de musculação, treinos de corrida, quando você sai para caminhar e tem ali um objetivo a ser cumprido em termos de distância, de velocidade, quando você está pensando em fazer isso de forma a trazer benefícios ali para a sua saúde, benefícios diretos, né? É intencional. Já a atividade física, ela acontece de forma natural. E é isso que tem em comum nessas 5 regiões. As pessoas se movimentam de forma natural. O movimento está muito presente no dia a dia. Como é que você pode aproveitar isso? Eu não estou dizendo para você deixar de ir à academia ou deixar de fazer aí os teus exercícios. Aliás, essa é uma característica nessas regiões. As pessoas não frequentam academia, não correm maratona, não fazem nenhum exercício físico direcionado, tá? Elas se limitam ali nessas atividades diárias. Mas você assistindo a série, você vai ver que esses se limitam, tá aí bem entre aspas. Há muitas regiões que elas são montanhosas, por exemplo. E as pessoas sobem e descem ladeira o tempo inteiro. Quando a gente olha lá para Okinawa, você vai ver que, embora a região não seja montanhosa, existe uma atividade, as pessoas se mantêm em atividade o tempo inteiro. Além disso, no Japão, gente, as pessoas elas sentam, né? Elas fazem as suas refeições, elas fazem tudo no chão. Então é um tal de senta, levanta, o dia inteiro para fazer tudo. Isso exige muito ali, principalmente das pernas, né? A pessoa está o tempo todo utilizando o corpo para fazer as tarefas. É bizarro quando a gente olha para esses idosos que aparecem aí nessa série e veem a mobilidade, a força que eles têm, que muitas vezes a gente, com muito menos idade, não tem, né? Mas é possível a gente colocar isso dentro do nosso cotidiano. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Então, assim, quando você for no shopping, você dá preferência em usar as escadas ao invés de escada rolante. Se você mora num prédio, opta por usar as escadas ao invés do elevador. Mas, Denise, eu moro no 14º andar, no 18º andar, como é que eu vou subir de escada? Você não precisa subir de escada todos esses andares se você não quiser. Mas você pode descer do elevador alguns andares antes, ou então pegar o elevador já no 2º ou no 3º andar do seu prédio para ir até o andar que você mora. Dessa forma, você já está fazendo ali, já está colocando mais atividade física no seu dia a dia. Se você mora numa casa, você pode optar por fazer um pouco de jardinagem, a gente mexer com a terra, também é muito importante e ajuda a trazer esse contato com a natureza. E como a gente vê ali na série, isso também vai ajudar a gente a viver mais, né? Estamos falando aí de um outro papo, que é um papo de energia, mas que também tem relação aí com o movimento, porque para a gente mexer com jardinagem, exige ali bastante movimento, bastante empenho da gente nessa tarefa. Então, essas são algumas ideias gerais que você pode utilizar para colocar esse movimento, deixar esse movimento mais presente nas suas atividades cotidianas. Outros exemplos, deixar o carro em casa, né, para fazer tarefas que estão aí próximas da tua casa. Aqui no condomínio que eu moro, eu tenho um exemplo que é clássico, né? Tem uma academia aqui dentro, uma academia com equipamentos, uma academia como uma academia de rua. E o que eu vejo acontecer muitas vezes? As pessoas pegam o carro, saem de casa, andam de carro até a academia para fazer esteira. Não faz sentido.
Por que que ao invés de fazer isso, já não saem caminhando aí na rua? O condomínio tem 33 quilômetros de rua. Isso poderia ser facilmente feito e ia ser bem mais divertido do que ficar caminhando ali na esteira. Ah, mas nos dias de chuva? Bom, nos dias de chuva tudo bem, vai, não quer tomar chuva, quer fazer sua caminhada, vai lá para academia. Mas nos outros dias não tem motivo, não faz sentido. E poderiam estar aproveitando ali o tempo de uma outra forma também. Em um outro vídeo aqui no canal eu falo sobre 5 hábitos para viver mais. Eu vou deixar o link desse vídeo aí no card para você. Nesse vídeo eu conto que o paleoantropólogo Daniel Lieberman, ele diz que fazer exercício, essa história da gente correr maratona, fazer triatlo, que isso é antinatural. Ele fala no livro, um livro que ele escreveu chamado Exercise, eu vou deixar o link se você quiser comprar esse livro, que só tem em inglês, aí embaixo na descrição. Ele fala sobre isso e diz que o nosso corpo ele foi programado, foi planejado ali para guardar a energia, que é por isso que a gente não tem vontade de se exercitar, que é mais natural a gente não fazer exercício do que fazer, mas que em vista do nosso cotidiano, do nosso estilo de vida moderno, que é importante a gente colocar então mais atividade física e mais exercício, porque isso vai nos ajudar. Mas depois você assiste o vídeo lá para você entender melhor que história é essa de ser antinatural. De qualquer forma, essa característica dessas zonas azuis, que são como são chamadas, essas 5 zonas aí, que é mostrado na série da Netflix Como Viver Até 100 Anos, essa característica ela fica muito clara e muito presente, em que as pessoas não fazem exercício, mas têm uma vida muito ativa. Isso também vem ao encontro de outro ponto muito importante que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Vou deixar o link aí para um shorts onde eu trago essa informação para depois você dar uma olhada. E lembrando que todos esses links eu deixo também aí na descrição do vídeo, que é o seguinte, lembra que eu falei para guardar a informação sobre demência, que eu falei ali em uma das regiões? Então, a força nas pernas, ela está relacionada com o desenvolvimento, o menor desenvolvimento ou não desenvolvimento da doença de Alzheimer e de demência. Já fizeram essa correlação. Existem pesquisas que apontam para isso. Então, olha que informação importante. É muito provável que essas pessoas não desenvolvam esse tipo de doença de Alzheimer e demência, porque elas têm pernas fortes. E aí, você vai ficar esperando até quando para fortalecer as tuas? A segunda característica é o propósito, que em Okinawa é chamado de Ikigai, é o termo que é usado para isso. Na Costa Rica, eles chamam de plano de vida, mas a gente está falando aí da mesma coisa, tá? Cuidado para você não confundir propósito com dependência emocional. Vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Propósito é aquilo que te move, né? Que te faz ter vontade de viver, que te faz continuar executando as suas tarefas, que te dá motivo para você acordar de manhã e executar ali as tuas tarefas do dia, que te traz uma sensação de alegria, de felicidade. E por que eu tô falando para olhar para essa questão de propósito e dependência emocional, que são coisas diferentes e que às vezes são confundidas? Vou trazer aqui um exemplo para você, que aconteceu na minha família. Minha mãe tinha uma doença pulmonar e ela viveu aí durante muitos anos entre altos e baixos, tratando essa doença e levava ali uma rotina praticamente normal do dia a dia dela, até que aconteceram 2 eventos que culminaram com um declínio da qualidade de vida, deixando ela acamada até o final, e que fizeram com que a gente olhasse para essa situação e entendesse que a motivação dela para viver não estava do lado de dentro, que é o propósito, estava do lado de fora, que denotava uma dependência emocional. Junto com a minha mãe morava minha avó e um cachorro idoso. E esse declínio
declínio na condição de saúde da minha mãe acontece justamente quando a minha avó e logo em seguida o cachorro morre. Isso mostra pra gente que o que motivava ali a minha mãe fazer as tarefas não era seguir com a vida dela, não era exatamente um propósito. É porque ela se via ali na obrigação de cuidar daquelas duas pessoas, né? Daqueles dois, porque a gente tratava o cachorro como se fosse da família, né? Daqueles dois entes queridos. Então, toma cuidado quando a gente olha para propósito, observa, busque aí um propósito na sua vida. Se você ainda não tinha prestado atenção nessa diferença, se você quer entender um pouco mais sobre essa história de propósito, dependência emocional, se você identificou aí que talvez na sua vida o que você esteja colocando para rodar aí no teu dia a dia não é exatamente algo que vem de dentro, não é um propósito de vida, que você está fazendo as coisas em função dos outros, eu tenho uma consultoria de bem-estar onde a gente aborda esse tipo de assunto também. O link está aí embaixo na descrição do vídeo, se você quiser saber mais como funciona. A terceira característica é diminuir o ritmo. Observaram que as pessoas que vivem aí nessas zonas azuis, elas têm um nível de estresse menor e a gente sabe que o estresse está relacionado a inflamações que tem um link, que estão linkadas aí com todas as doenças crônicas que a gente desenvolve conforme vai envelhecendo. Essas pessoas, elas arrumaram formas ali de desestressar, né, das coisas que acontecem na vida delas ali no dia a dia. Por exemplo, em Okinawa, eles fazem reverência aos antepassados por meio de cerimônias ali. Já os adventistas do sétimo dia fazem orações. Lá na Grécia, eles fazem happy hour, festejam. Então, isso tudo ajuda a dar a descomprimir, né? Ajudam aí a diminuir o estresse. Existe algo que está muito próximo da gente, que todo mundo pode fazer, independente do lugar onde mora, independente das suas relações, que é a meditação. Aí você pode estar pensando, pô, Denise, mas esse negócio de ficar sentado aí, pensando em nada, esvaziando a mente. Só para e presta atenção. Meditação não tem a ver com ficar sentado, parado muito tempo e esvaziar a mente. Meditação é um estado. Quando a gente olha essas pessoas ali meditando, né, fazendo seus mantras, isso é um treino para a meditação. Meditação é um estado e a gente consegue meditar fazendo as nossas tarefas diárias. Se você quer entender um pouco mais como é que isso funciona e aproveitar para treinar esse teu estado meditativo, de novo eu vou falar da minha consultoria de bem-estar, porque lá esse é um dos pilares. Eu ensino você a meditar de uma forma que não é chata e que você consegue trazer isso para o teu dia a dia. A quarta característica é a regra dos 80%, tem a ver com alimentação. Hara Hachibu, como é falado lá no Japão pelo povo de Okinawa, é a gente simplesmente prestar atenção nos sinais que o corpo da gente está dando quando a gente está se alimentando. Isso tem a ver com comer intuitivo, tem a ver com se alimentar com atenção plena, que é o mindful eating. O que isso quer dizer? É a gente ter atenção ali naquilo que a gente está, no prato de comida mesmo, a gente ficar atento ao que a gente está colocando desde a hora em que a gente se serve nesse prato, até a hora em que a gente se alimenta e termina de comer, de forma que você consiga entender os sinais que o seu corpo está passando sobre saciedade. O Hara Hachibu, que eles falam, né, lá essa expressão, que significa aí, comer até estar 80% saciado, tem a ver com esses conceitos. Então, da gente perceber se o que a gente está sentindo é fome ou é vontade de comer. A gente parar, né, dar um tempo ali, quando a gente estiver próximo de estar com o estômago totalmente cheio. E isso só é possível quando a gente está prestando atenção no ato, né? Quando a gente está prestando atenção no ato de se alimentar.
Então, por exemplo, algo que pode ajudar bastante, e isso é alguma coisa que eu preciso trazer para a minha vida, eu confesso aqui, é a gente sentar para se alimentar e não estar na frente de uma televisão, prestando atenção em outras coisas que não o nosso prato de comida. A quinta característica também tem a ver com a alimentação, é a alimentação plant slant. Já vou explicar o que é isso, mas se você já está curtindo esse vídeo, aproveita agora e já passa o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar essa informação para outras pessoas que estão interessadas também em saber essas dicas, em saber como que a gente pode viver mais, ainda que não seja aí até os 100 anos, se não é isso que você quer para sua vida. Então vamos lá. Eu não consegui encontrar uma tradução literal para esse tal de plant slant, mas eu consigo explicar aqui para você o que eles querem dizer com isso. É uma alimentação que ela é baseada 95% em vegetais, principalmente ali em grãos, e que os outros 5% que é de origem animal vem principalmente da carne de porco. Aí você vai falar, poxa Denise, mas eu vou mudar totalmente a minha alimentação? Enfim, não é sobre você fazer uma grande mudança na forma como você se alimenta. Porque essa alimentação que eles fazem tem a ver ali com o estilo de vida, com a região que aquela pessoa mora. E muitas vezes a gente fazer essas mudanças na nossa vida não faz o menor sentido. Até porque a alimentação não tem relação só com aquilo que a gente come. A alimentação tem relação com as relações sociais também. Então você não vai fazer uma modificação drástica na sua forma de se alimentar, em detrimento dessas relações sociais também, porque isso também é importante. Para eles, nessas 5 regiões, faz sentido, porque toda uma população é um hábito de vida ali de uma população inteira. Então, isso está inserido no cotidiano deles. Mas, que tipo de adaptação você pode fazer para chegar o mais próximo disso? Ora, é algo que os nutricionistas falam direto. É você fazer a opção por alimentos mais naturais em detrimento daqueles que passam por mais processos, são mais processados, mais industrializados. Então, sim, você colocar aí nas suas refeições mais legumes, verduras, frutas, né? Carnes, ovos, todos esses grãos, e você deixar de ir ao supermercado, deixar de comprar no supermercado alimentos que passam por mais processos. Como é que você vai saber disso, né? Porque a gente também se vê livre de alimentos industrializados, muitas vezes tirar, eliminar da nossa alimentação pode não fazer sentido ali para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, mas a gente pode fazer escolhas. Você vai chegar lá no supermercado, dar uma olhada no rótulo, você vai pegar 2 alimentos semelhantes e olhar o rótulo. Aquele que tiver mais ingredientes, ele passou por mais processos. Então você já sabendo disso, você já tem a opção de escolher por uma marca ou pela outra. Essa é uma forma da gente ir introduzindo essa quinta característica no nosso cotidiano sem fazer mudanças aí muito drásticas. A sexta característica, acho que você vai gostar, eu gostei bastante, chama vinho aos 5. Com exceção da população lá dos adventistas do 7º dia, tá? Porque eles não tomam bebidas alcoólicas, todas as outras populações estudadas bebem álcool de forma moderada. O que isso significa, forma moderada? Significa que eles tomam de 1 a 2 taças de vinho, preferencialmente, olhando ali para todas essas regiões, vinho tinto. Tem o vinho tinto de uma região específica que ele ainda é melhor. Então, 1 a 2 taças por dia. Ah, Denise, legal. Então eu vou pegar, já que eu não posso beber de 1 a 2 taças todos os dias, eu vou juntar tudo e fazer no sábado? Não funciona assim. Não adianta você pegar uma garrafa e tornar a garrafa num dia da semana só, tá? Isso, nos estudos eles observaram que isso tem a ver com esse consumo moderado e diário de vinho. Então fica aí a dica, se você puder, acrescenta aí no seu dia a dia de 1 a 2 taças de vinho por dia, que isso vai te trazer inúmeros benefícios para a saúde. A sexta característica, ela se chama pertencimento.
Eles verificaram que todas essas populações estudadas pertencem a algum tipo de religião. E Denise, agora você vai falar de religião aqui, eu sou agnóstico ou eu sou ateu, eu não quero, né, não faz parte aí de mim participar de nenhuma religião, não tô afim, já vou sair aqui desse vídeo. Calma, porque eu vou trazer aqui para você o que a gente pode entender sobre pertencimento sem necessariamente estar ligado à religião. Foi uma característica comum entre essas populações, mas isso nos mostra uma outra coisa. Só que antes de te contar o que é, eu queria pedir para você se inscrever agora no canal e aproveitar para clicar no sininho para você receber todas as novidades que eu publicar por aqui. Então, o que quer dizer esse pertencimento que eles atrelam, né, nesse estudo à religião? E como que a gente entende isso sem enfiar a religião no meio? Pertencimento tem a ver com relação de grupo, com comunidade. Por isso que a gente vê aí relacionado à religião. Pertencimento tem a ver com uma das 3 leis sistêmicas que o Bert Hellinger traz para a gente na constelação familiar sistêmica. Então, quando a gente olha para esses grupos, né, que estão envolvidos ali com religião, o que a gente está vendo ali? Tem uma organização, eles se encontram com uma determinada frequência, existe um acolhimento, as pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem fazendo parte daquilo. Mas existem outras formas da gente fazer isso. Vou pegar um exemplo que tem aqui dentro também do condomínio que eu moro. Um grupo de mulheres, na verdade, uma pessoa decidiu ensinar para as mulheres a fazer amigurumi. Eu participei desse grupo já. Amigurumi é uma técnica onde a gente aprende a fazer bonecos de crochê. Então, existe ali alguma coisa que une esse grupo e que não é religião. Existe frequência, o grupo se encontra toda semana. Existe um propósito, se faz ali esses bichinhos. Então as pessoas foram aprender para poder ter uma renda extra ou para poder fazer atividades que elas têm relação com ajudar as outras pessoas. Então, eu esqueci aqui o termo que tem relação com isso, mas fazer caridade, né? Elas fazem os bichinhos para doar para instituições, para doar aí em época de... Às vezes para vender, para arrecadar dinheiro. Então tem um fundo social em torno disso, né? Ai, gente, a cabeça de vez em quando falha, mas bora lá. Então, dentro desse grupo, que não é um grupo religioso, encontra-se todas as características que a gente também vai encontrar ali nos grupos relacionados à religião. Poderia ser, por exemplo, uma confraria, né? Amigos que se reúnem para beber vinho, que também tem aqui no condomínio que eu moro. Então você pode pensar aí em formas de participar de grupos que tenham essas características e que vai trazer essa sensação de pertencimento, sem precisar necessariamente estar ligado a alguma religião. A 8ª característica é, primeiro, os entes queridos. Eles observaram que nessas zonas azuis, as famílias mantêm as pessoas idosas, então pais e avós próximos, né? Como é que a gente pode fazer isso quando a gente não tem esse hábito, quando pais e avós da gente moram numa outra cidade, por exemplo, ou muitas vezes o nosso estilo de vida, a gente mesmo não quer ter tanta proximidade. Não tô afim aí de que meu pai ou meus avós venham morar na minha casa. Como é que a gente pode tentar solucionar essa questão? Bom, o primeiro passo certamente é conversar com essas pessoas e ver aí qual que é a possibilidade de a gente pelo menos morar mais próximo. Por que eu tô falando isso? Porque existe muitas vezes a resistência por parte das pessoas mais idosas em saírem da casa delas, em abandonarem as cidades que elas moraram a vida inteira para viver mais perto dos filhos e dos netos. Então, precisa muita conversa aí para poder chegar num ponto em comum. E isso
eu vou deixar aqui aberto, é uma questão família, a família e talvez de todas as características que a gente viu até agora, e eu já estou incluindo a próxima, essa talvez seja a mais difícil da gente solucionar. Eu moro longe dos meus filhos, eu tenho um filho morando no exterior, eu moro no interior de São Paulo e tenho um outro filho morando na capital, na cidade de São Paulo. Bom, como é que eu penso para minha vida, para minha velhice, o que eu penso em fazer? Eu sei que vai chegar um momento em que eu viver sozinha na minha casa, principalmente nesse local que eu moro, que ele é um pouco mais afastado de grandes centros, isso pode representar algum tipo de risco, algum tipo de dificuldade, até preocupação aí pelos meus filhos. Com isso, o que eu tenho planejado? Existem muitos locais hoje que já acolhem as pessoas que elas são idosas em uma espécie de condomínio próprio para idosos. Não é um asilo. Aliás, isso é algo muito importante. Essas 5 regiões, essas zonas azuis, elas não têm asilo. Olha só que informação interessante e importante. Então, esse tipo de condomínio que eu estou falando não é um asilo, mas é um lugar que ele está, que os apartamentos eles são construídos de uma forma em que facilita a vida, né, das pessoas que já estão com mais idade. Outra coisa importante é que colocam essas pessoas para conviver, né, umas com as outras. Tem sistema de enfermaria, 24 horas, muitos lugares tem médico. Então tem uma série de facilidades que deixam tanto a família mais aliviada quanto a gente mesmo, né? E eu não vou precisar sair da minha casa, quer dizer, vou me mudar para esse lugar, assim eu imagino, e esse lugar vai ser a minha casa, eu não vou estar dividindo com ninguém, não é um quarto de asilo, é um apartamento completo. Então eu penso isso para mim, de preferência a hora que isso chegar, que seja o mais próximo possível da onde vivem os meus filhos, também para facilitar a vida deles, meus filhos, meus netos, né, que hão de vir, para que ele possa facilitar, para que eles possam me visitar. Então fica aí uma sugestão para você começar a pensar, se você não pode mudar isso dentro da tua família, você já pode pensar nisso para você. E chegamos na tão esperada 9ª característica que eu falei que é a mais incrível, que talvez você nunca tenha associado aí à longevidade. A 9ª característica é a tribo certa. E olha que loucura, porque essa história de tribo tem a ver com a adolescência. Na minha adolescência tinha muitas tribos, tinha ali os New Waves, acho que eu fazia parte durante um tempo, eu fiz meio que parte dessa tribo. Tinham os heavy metal, tinham a tribo daqueles que eram basqueteiros. Eu dentro do clube tinha a tribo dos basqueteiros, os jogadores de basquete. Tinha o povo da natação. Eu fazia parte de uma galera que fazia ginástica artística, então que também era uma espécie de subtribo ali dentro. A gente vai ver isso na adolescência. Se você for pensar, provavelmente você fez parte de alguma dessas tribos. Pode ser a tribo da galera que vai para o culto, né, para a igreja no domingo. Não importa, mas é algo que com o passar do tempo costuma desaparecer. O adolescente ele vai trocar, né, conforme ele amadurece, essas tribos pela família. Ele vai crescer, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai se desenvolver, ele vai eventualmente casar, constituir uma família, e aí fica dentro daquele núcleo familiar, e essas tribos, elas somem. Pensa aí, conta aí nos comentários, você se relaciona ainda com alguém que fazia parte dessa tua tribo na tua adolescência? Eu tenho uma tribo, na verdade 2, em que eu me relaciono e às vezes a gente se encontra. É uma galera que estudou comigo, uma galera de colégio, e tem também um pessoal do acampamento. São 2 tribos da minha época de adolescente. Mas a gente não tem um contato direto, cotidiano, até porque cada um tá morando num canto do planeta, e isso dificulta, né?
Mas o que você pode fazer? Passado essa fase, né, em que precisa ter uma dedicação maior ali para a família, porque a gente tem filhos pequenos, enfim, você pode buscar por uma tribo nova. E quanto mais relação essa tribo nova tiver com todas essas 8 características anteriores, melhor para você, uma vida mais longeva. Isso vai te ajudar a chegar aí mais longe, com mais idade, com mais saúde e qualidade de vida. Bora buscar a nossa tribo? Se você curte esse vídeo, deixa nos comentários aí para eu saber. Um beijo, um abraço e até a próxima.